Para você que clama, essa é a Palavra da Fonte. Hoje é sexta-feira da Paixão, uma data onde nós lembramos do sacrifício de Jesus. Uma data que traz à nossa mente o Getsemane, onde Jesus orou e pediu ao Pai que passasse dele esse cálice. Nós lembramos da cruz do Calvário, do caminho de Jesus até a cruz do Calvário. E o interessante é que esses símbolos, esses lugares, eles ficaram marcados na história, né? De situações que Jesus passou e tudo que aponta para a glória de Deus. Quando a gente lembra do Getsemane, a gente lembra de oração, de vigiar, né? De não dormir, mas de vigiar e orar intensamente ao Senhor, pedindo para que Ele cumpra a vontade dEle. Quando nós lembramos da cruz do Calvário, nós lembramos de obediência. Nós lembramos de uma obediência radical, até a ponto da morte de cruz. E eu estava pensando hoje no meu devocional, estava lendo esse texto em Gênesis, capítulo 12, onde o Senhor chama Abraão. Mas lá para o meio do texto, olha só como esse texto fala de Abraão saindo da terra e da parentela dele. E olha só o que Abraão faz, lá no versículo 7. O Senhor apareceu a Abraão e disse: a sua descendência darei esta terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor, que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou o acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor, invocou o nome do Senhor. Depois Abraão partiu e prosseguiu em direção ao Negueb. Então esse texto está falando de Abraão saindo da terra, da parentela dele e começando a se mover. E à medida que Abraão se move, que ele caminha, o Senhor aparece para ele. Existem lugares onde Abraão invoca ao Senhor. Em cada lugar por onde ele passa, Abraão levanta um altar. Ele levanta um altar em adoração a Deus. Ele levanta ali um marco. E a gente vê na história de Israel isso acontecendo muitas vezes, né? Quando Josué vai atravessar ali o Jordão, eles levantam ali um altar ao Senhor no meio do rio, né? E por várias situações Israel eles têm essa prática de levantar altares, de fazer marcos, né? Ou um altar de adoração ao Senhor, ou um marco para lembrar o que Deus fez na vida do povo, naquele lugar, naquela situação. E eu estava pensando sobre isso, né? Sobre altares, sobre marcos, e pensando na vida de Jesus e nos marcos que Ele deixou, e que nos faz lembrar de como Deus foi bom para conosco através da vida dele. E pensando também que nós, como cristãos, o nosso maior objetivo é parecermos com Cristo. Eu quero fazer uma pergunta para você hoje. Quais são os marcos que você tem levantado na sua vida? Quais são os altares que você tem levantado na sua vida? Qual é o meio que você tem criado, ou uma maneira com a qual você pode, algo que te faz lembrar das promessas de Deus na sua vida, ou de como Ele foi fiel em certa situação, para que quando uma situação de adversidade como essa, como as que você já passou, vierem outra vez sobre você, você tenha esse marco, esse altar para olhar e lembrar e falar: aqui o Senhor apareceu para mim, aqui o Senhor falou comigo. Isso é uma coisa muito importante. É muito importante que nós, na nossa caminhada com o Senhor, nós venhamos a progredir, a crescer em graça, a crescer em conhecimento, a crescer em fé, e que nós não fiquemos tendo problemas nos mesmos tipos de desafios, né? Quando vem aquele desafio financeiro na sua família, poxa, vocês já passaram por isso. Qual é o marco que você pode olhar e falar: Deus fez, Ele vai fazer novamente?
Qual é o dispositivo? O que você tem criado, né, para se lembrar? É muito importante que nós venhamos a criar marcos para lembrar como o Senhor tem falado conosco, o que o Senhor tem falado conosco, quais são as promessas dele na nossa vida. Nós precisamos nos lembrar. E o outro ponto também é que a nossa vida precisa servir de marca para as pessoas que vêm atrás, que vêm caminhando logo atrás da gente. E no nosso trilhar, que nós possamos deixar altares nesses caminhos, para onde as pessoas vão parar, vão olhar para esses altares e vão falar: o que aconteceu aqui? E nessa situação você pode falar: não, o Senhor, eu sou assim, a minha vida mudou dessa maneira, a minha família é assim hoje, porque o Senhor falou conosco. Talvez dessa maneira, em tal momento, o Senhor falou conosco. Então o meu desafio para você hoje é esse: levante altares ao Senhor, crie marcos, alguma coisa que faça você lembrar. Da próxima vez que o Senhor falar contigo, que a palavra do Senhor vier até você, arrume uma maneira de colocar isso em evidência, para que você, passando talvez pela sua casa, né, para que você, na sua conversa com o seu esposo ou com a sua esposa, você pode olhar para isso e falar: o Senhor falou conosco. E se lembrar do que Deus tem feito na sua vida. Até a próxima palavra da noite.